Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero Dividendo, e hoje eu quero trazer um vídeo muito especial do quadro Analisando a Carteira de Inscritos do canal. Eu quero falar sobre a carteira do Thiago, que já tem um patrimônio total de R$ 274.567,40. Se você também deseja ver a sua carteira aqui no canal sendo analisada por mim, você pode enviar o link da sua carteira pelo formulário que vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Antes de falarmos sobre a carteira do Thiago, os seus recebíveis, né, como ele investe, eu gostaria de pedir humildemente que você curtisse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo o seu comentário e compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal, tá certo? Pessoal, o Thiago, ele já tem um valor, né, elevado aqui investido, e eu conferi aqui nos seus lançamentos, estão vinculados aqui a B3, portanto é uma carteira real, tá? Uma carteira verdadeira, não é uma carteira fake. Ele mandou uma mensagem, né, informando que no início o patrimônio dele estava colocado todo na renda fixa, e de algum tempo para cá ele tem migrado para a renda variável. Se a gente colocar aqui desde o início, a gente vai ver que ele começou a investir, né, lá em 2023 com um valor muito pequenininho, e quando chegou aqui em julho de 2025, ele começou a elevar, né, a trazer o seu patrimônio da renda fixa para a renda variável. E aqui no mês de janeiro de 2026, portanto no início desse ano, ele praticamente migrou todo o seu patrimônio, tá? Fazendo um método de alocação de renda fixa e de renda variável, tá? Vamos aqui para os números do Thiago. Ele tem aqui um valor aplicado de R$ 265.512. O seu patrimônio total já está em R$ 274.567,40, com uma variação positiva de 3,41%, muito pequenininha por enquanto, pessoal, porque não é sinônimo de variação positiva e de rentabilidade positiva o tamanho do capital aplicado, tá? Depende do preço de entrada nos ativos e principalmente do tempo, né? O tempo é um fator multiplicador, né? Os juros compostos, ele precisa basicamente, né, do valor aplicado e do tempo em que esse ativo está aplicado, né, no fator multiplicador, que pode ser renda fixa ou pode ser renda variável, tá? Ele já tem aqui um lucro total de R$ 11.480,11, e esse lucro ele é constituído pelo ganho de capital, que é proveniente da renda fixa, né, a rentabilidade, mais a variação positiva das cotas, somados aos proventos, né, aos dividendos recebidos, tanto dos fundos imobiliários como das ações, tá? E nos últimos 12 meses, ele recebeu R$ 2.425,45, o que dá um total de aproximadamente R$ 202 por mês em dividendos, tá? A sua carteira está com uma variação positiva de 3,41 e uma rentabilidade total de 44,54%. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente consegue ver a forma como ele investe, né? Então ele tem aqui um método de alocação, ele investe em ações 23%, fundos imobiliários 20%, na renda fixa 19%, mais o tesouro direto aqui, ó, 12%, dando um total aproximadamente de 29%, 31%. Ele também investe 15% em ETFs do tipo internacional e na criptomoeda 8,74%. Portanto, essa é a forma como ele distribuiu os seus capitais pelos ativos, tá? Descendo um pouquinho mais aqui abaixo, a gente consegue ver as carteiras, né, de ações e fundos imobiliários, né, ETFs e criptomoeda. Começando aqui com a carteira de ações, ele já possui aqui
BB Seguridade, uma seguradora, 621 cotas, Banco do Brasil e Bradesco, Itaú, que são bancos, né? A Itaúsa, na verdade, é uma hold, mas ela basicamente aqui, né, tem grande parte do seu capital investido em Itaú, e o Banco ABC. Tá? Então ele possui um, dois, três, quatro empresas, né, do setor bancário e mais uma aqui do setor de seguros. Tá? Ele possui aqui a elétrica CEMIG e tem a Irani e a Suzano, que é empresas, né, de commodities, né, vamos dizer assim, papel celulose. Tá? Então, basicamente, ele concentrou a carteira dele em bancos e aqui nas de papel celulose, nas commodities. Tá? É uma carteira concentrada, né, apenas em dois setores. Poderia diversificar aqui um pouquinho mais, né, trazer, por exemplo, uma Petrobras ou uma Vale, que é do setor de commodities, né? Tirar uma aqui de papel, celulose, por exemplo, poderia tirar um banco, né, e colocar mais uma elétrica, de repente uma transmissora, né, uma ISA aí, ou uma Taesa, enfim. Mas essa aqui foi a forma como ele escolheu, não está errado, pessoal, são boas empresas, na verdade, excelentes empresas, boas pagadoras de dividendo. Só senti falta aqui de uma diversificação nos setores. Descendo mais um pouquinho aqui, vamos ver como que está se comportando a carteira de fundos imobiliários. A carteira de ações está com uma variação positiva, está em uma boa rentabilidade. Ele já possui R$ 65.139 investido em 8 ativos, que são as ações. Tá? Nos fundos imobiliários, ele possui R$ 56.197,61. Está com uma variação positiva e uma rentabilidade positiva. Ele possui os fundos imobiliários CPTS, né, da Capitânia, são 1.440 cotas. O fundo paga uma rentabilidade incrível, porém é um fundo que precisa ter um pouco mais de cuidado, né, porque é um fundo de papel. Inicialmente ele tinha o propósito de investir nos CRIs, mas mudou um pouquinho a sua estratégia, pode até ser considerado agora um hedge fund, né? E com alta concentração em investimento em outros fundos imobiliários, tá? É uma característica muito peculiar da Capitânia, tá? Não só o CPTS não, mas outros fundos dela acaba fazendo isso também. Ele possui aqui o VISC, excelente fundo, tá? De shopping. Tem o GAIRE 11, né? Que é um fundo híbrido, né? Lajes corporativas, né? Galpões logísticos. Tem o fundo HGLG, excelente fundo também de galpões logísticos. O XPML, que é um fundo de shopping, né? Junto com o VISC e o XPML, são os dois maiores fundos de shopping na minha visão. Tem o RBRR, que é um fundo de papel indexado ao IPCA, excelente fundo. E o MXRF11, que é um fundo de papel. Tá? Na minha visão, a carteira de fundos imobiliários é uma boa carteira. O único ponto de atenção seria o CPTS. Tá? Mês a mês é bom estar lendo o relatório gerencial do fundo para ver se ele não teve nenhum desvio. Né? Com relação à renda fixa, ele possui LCI e CDBs. Né? Os CDBs são pós-fixados, né? 120% do CDI. Deve estar dando para ele uma boa rentabilidade, já possui aqui R$ 52 mil investido, né? Uma variação positiva de 11,13%. E essa rentabilidade aqui pode ser que esteja errada, tá, pessoal? Porque são investimentos feitos em ativos pós-fixado, né? Então, no pós-fixado, o nosso capital inicial, né, que é o montante, nunca vai diminuir, sempre vai aumentar, baseado a uma taxa, né? Aqui na parte internacional, ele tem o QQQM, tá? Que é um fundo indexado à Nasdaq. Ele tem aqui o VO, que é um fundo indexado ao S&P 500. E ele tem aqui o SCHD, tá? Que é um fundo vinculado, vamos ver aqui, me fugiu, SCHD, se eu não me engano, é o Dow Jones, tá? Indexado a qual índice americano? Se eu não me engano, é o Dow Jones. Vamos conferir. É o Dow Jones, tá? Então ele possui aqui
o SCHD, que é vinculado ao Dow Jones, tá? Sobre aqui a parte internacional da carteira dele, excelente, tá? Replica os índices, né, americanos que têm alta eficiência, tá bom? Por isso que está aqui, ó, com rentabilidade positiva, variação positiva, já possui 43 mil, com uma variação de 7% positivo e uma rentabilidade de 8%, tá? Com relação às criptomoedas, ele possui aqui o Bitcoin, também concordo, tá? Bitcoin, de repente o Ethereum, mas só o Bitcoin, por exemplo, eu também só tenho Bitcoin na carteira. Eu só achei que ele tem um patrimônio muito elevado aqui, 9%, né? Eu trabalho com mais ou menos 5%. Daqui é um ativo de risco, mas também é um ativo que eu gosto, né, e quero levar por um bom tempo como reserva de valor. Aqui na parte de Tesouro Direto, ele possui o IPCA mais 2029, que está com uma rentabilidade de aproximadamente IPCA mais 7,5%, IPCA mais 8%. Ele possui aqui 33 mil aplicados, com uma variação positiva de 8,84% e uma rentabilidade de 8,52%. E aqui em outros não tem nada, tá? Agora vamos conferir o quanto que ele já está recebendo em dividendos, tá? Vou colocar aqui desde o início. Ele começou a receber dividendos, na verdade, aqui, ó, no mês 1, pessoal. Porque vamos conferir aqui os seus lançamentos. Ó, ele passou a investir em fundos imobiliários. Aqui, realmente, ó. Aqui desde o início. Mês 1, ó. Aqui. Ele começou a realmente investir em fundos imobiliários no mês 1, tá? Então, por isso que seus proventos, né, começaram a ser contabilizados aqui no mês 1, tá bom? Ele começou recebendo R$ 195,32 de fundos imobiliários. De lá para cá, ele vem elevando aqui, né, os proventos recebidos. Aqui em março foi o seu maior valor recebido, onde os fundos imobiliários, os ETFs internacionais e também as ações pagaram. E aqui em abril ele já finalizou praticamente o mês e recebeu R$ 506,16, tá? À medida que ele for aumentando o seu patrimônio, a tendência é que esses valores aqui se tornem cada vez maiores, tá? E vai ter aquela variação, dependendo do mês, as ações também vão pagar, então ele vai ter aqui uma explosão nesse valor de proventos recebidos, tá? Olhando aqui para os fundos imobiliários, que ele já recebeu, por exemplo, nesse mês R$ 495,92, quando a gente vem aqui na sua carteira, né, e faz a relação de R$ 495 dividido por 56.197 vezes 100, está dando uma rentabilidade por mês de 0,88. Quando a gente multiplica isso aqui por 12, está dando uma rentabilidade de aproximadamente 10,56%. Uma boa rentabilidade aqui dos fundos imobiliários, tá, pessoal? Levando em consideração aqui o Tesouro Direto, IPCA mais 7, IPCA está em 3 e pouquinho, né? 4 com 7 dá 11, então a carteira de fundos imobiliários dele está rendendo aproximadamente IPCA mais, por exemplo, 2029 que ele tem na carteira, pessoal. Essa é a carteira do Thiago, pessoal. Eu gostei bastante, né, da carteira dele, dos ativos da sua carteira. É claro que essa rentabilidade aqui, essa variação positiva aqui, ela ainda está pequenininha, porque agora vai depender do tempo, né? O tempo vai jogar ao favor do investidor Thiago. Eu gostaria aqui de ver o seu comentário. O que você achou da carteira? O que você achou dos ativos, né, que compõem as ações, os fundos imobiliários, né, os setores internacionais, a criptomoeda? Deixa aqui o seu comentário. O que você achou da carteira do nosso amigo investidor? E lembrando, se você quiser ter a sua carteira sendo analisada aqui no canal, basta você enviar o link pelo formulário que está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.